Graça e paz. Bom, eu estou com o intuito de começar a postar uns áudios, de uma leitura que estarei fazendo sobre o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. A gente sabe que há pessoas que muitas vezes têm preguiça de ler, então acho que ouvir é mais fácil. Então vou estar gravando alguns vídeos, pelo menos cada vídeo aí com 2 capítulos desse livro, até a gente poder fazer, até a gente concluir o livro, e depois a gente pode estar postando outros vídeos aí de leitura de outros livros tão interessantes como esse. Então vamos lá, o capítulo 1. Com tudo que possuis, adquire a unção. Na igreja moderna, a reunião de oração ela é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quero dizer, porém, que se confunda com preguiça mental. A oração só exige um requisito, a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito segundo as regras da homilética, que é as regras que vão ditar a forma com a qual devemos fazer os esboços de pregações, e com a exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a oração o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Que lástima! Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. E o que é unção? Não sei, mas sei muito bem o que é não ter unção, ou pelo menos sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo que possuis, adquire a unção. Irmãos, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fôssemos 2 vezes mais espirituais. A pregação é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente de quem a ouve, mas gerada no coração, chega ao coração. Um pregador espiritual sobre o poder de Deus produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando à janela da alma do pregador. Não, pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda, é bênção que se obtém pela oração. Ela é o prêmio que Deus concede ao combatente da fé, que luta em oração e consegue a vitória. E não é com piadinhas e tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito. Não. Essa batalha é ganha ou perdida antes mesmo de o pregador pôr os seus pés lá. A unção é como uma dinamite. Não é recebida pela imposição de mãos, nem tampouco cria mofo se o pregador for lançado numa prisão. Ela penetra e permeia a alma, abranda-a e tempera-a. E se o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção o fará. Que febre é essa de construção de templos que nós estamos presenciando hoje? No entanto, sem pregadores ungidos, o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo. Suponhamos que todos os dias diversos pescadores saiam para o alto mar com seus barcos, levando o mais moderno equipamento que existe para o exercício desse ofício, mas retorne sempre sem apanhar um só peixe.
Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não veem conversão. Depois tentam encobrir sua esterilidade interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E o mais triste em tudo isso é que o fogo que deveria haver nesses altares encontra-se apagado ou arde em combustão muito lenta. A reunião de oração está morrendo, ou na realidade já morreu, com a atitude que temos em relação à oração. Estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito nós terminaremos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas em oração não vale um vintém por mais títulos que possua. A igreja que se acha como que postada na calçada, assistindo entre aflita e frustrada à parada dos maus espíritos de Moscou, que marcham pomposamente no meio da rua, respirando ameaças contra tudo que é amável e de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo colocou a reencarnação. No lugar do Espírito Santo, os espíritos guias. No lugar do verdadeiro Cristo, o anticristo. E o que a igreja tem para contrapor aos males do comunismo? Onde está o poder espiritual? A impressão que se tem é que, ultimamente, uma forte sonolência tomou o lugar da oposição religiosa nos púlpitos e também nas publicações evangélicas. Quem hoje batalha diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Onde estão os combatentes divinamente ungidos dos nossos púlpitos? Os pregadores que deviam estar pescando homens parecem estar pescando mais elogios deles. Os que costumavam espalhar a semente agora estão colecionando pérolas intelectuais. Imagine só, semear pérolas num campo. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz, porque foi gerada num túmulo e não num ventre, e se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. É possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insisto em que precisamos de unção. Com tudo que possuis, adquire a unção, senão os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido. Nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita não como resposta e numa coragem que nunca se rende. É M. Bonds. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, Judas 20. Se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele. Mas, infelizmente, um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. A. W. Pink. A oração era seu interesse máximo, o biógrafo de Edwin Payson. Tenho passado dias e até semanas prostrados ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. George Whitefield. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Berridge. A impressão que tive foi que ele havia subido para o céu e se achava imerso em Deus. Muitas vezes, após terminar seu momento de oração, ele estava branco como o cal da parede. Comentário de um amigo de Tistingen, após um contato com ele em Cronenberg. Capítulo 2. A oração toca a eternidade. A estrutura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine, onde o pregador exibe seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sobre muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar.
muitas que contribuem, mas poucas que oram, muitos pastores, mas pouco fervor, muitos temores, mas poucas lágrimas, muitos que interferem, mas poucas pessoas que intercedem, muitas que escrevem, poucas que combatem. Se fracassamos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. E ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos, o da oração, o mais importante de todas as atividades humanas, está aberto a todos. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje não vou à igreja, é dia de reunião de oração. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado leva-o a regimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento na prática espiritual de ligar e desligar. Embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus, o que tu ligares na terra, você tem feito isso? Deus não desperdiça o seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. O mundo está marchando para o inferno a um ritmo tão rápido que, se comparado aos modernos aviões supersônicos, eles pareceriam, na realidade, como tartarugas. E, no entanto, para a vergonha nossa, nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite toda em oração a Deus, suplicando-lhe que derrame sobre nós um avivamento que abale o mundo. Não temos compaixão pelas almas. Estamos pensando que os andames são o prédio. As pregações de hoje, com sua falha interpretação das verdades bíblicas, nos levam a confundir a agitação com unção e comoção com avivamento. O segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. A oração é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criança pode exercitá-la, mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota seu vocabulário. Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Uma das mais significativas orações do Velho Testamento foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavras. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. 1 Samuel 1:13. De fato, ela não tinha grandes dons de oratória. Sem dúvida, existem gemidos inexprimíveis. Será que nos encontramos num padrão tão inferior ao dos cristãos neotestamentários que não possuímos mais a fé dos nossos antepassados, com todas as suas realizações e implicações, mas somente a fé emocional de nossos contemporâneos? A oração é para o crente, o que o capital é para um homem de negócios. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. E, no entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a do Novo Testamento. Hoje damos mais ênfase à contribuição. Eles a davam à oração. Em nossos dias, são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar, inspirados pelo Espírito Santo. E para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. A pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência da realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. S. Chadwick. Seria muito bom se nos libertássemos da ideia de que fé é uma questão de heroísmo espiritual, que apenas alguns cristãos seletos conseguem ter. Existem os heróis da fé, é verdade, mas a fé não é apenas para os heróis. É uma questão de maturidade espiritual, é para adultos em Cristo. P.T. Forsyth. Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo,
a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Matthew Henry. A verdade sem entusiasmo, a moralidade sem emoção e o ritual vazio da realidade são coisas que Cristo condena severamente. Sem fervor espiritual, elas não passam de uma filosofia ímpia, um sistema ético de mera superstição. S. Chadwick. Portanto, o chamado da cruz é para que participemos da paixão de Cristo. Precisamos trazer em nós as marcas dos cravos. Gordon Vett. Minha pobreza se encontra com tua riqueza, e assim em ti tenho tudo. Anônimo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Apóstolo Paulo. Bom, e aqui, fica os dois primeiros capítulos desse livro, de Leonard Ravenhill, porque tarda o pleno avivamento. E no próximo vídeo nós começaremos pelo 3, que o título é Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Eu espero que essas publicações elas possam servir para o crescimento da gente, que esse livro é um livro muito bom, um livro interessante, um livro que eu creio de um homem grande, falando espiritualmente, um homem que tinha preocupações com as coisas do alto, e o clamor dele era para que houvesse um avivamento, e nos dias atuais a gente vê que há essa necessidade, e ele trata de muitos assuntos nesse livro que poderão abrir os nossos olhos sobre o avivamento, que a gente tem hoje uma visão de avivamento meio deturbada das coisas. Então eu creio que ao final, quando nós terminarmos esse livro, muitas pessoas terão uma visão diferente sobre avivamento. O que anda sendo dito hoje aí é um pouco contrário às coisas que a gente lê nas Escrituras e as coisas que a gente vai ver esse homem falando aqui. Então, pela graça de Deus, eu espero que vocês possam usufruir desses primeiros 2 capítulos e aprender com ele no crescimento. Por isso, eu queria agradecer vocês pelo tempo que vocês disponibilizaram para poder estar ouvindo, e que Deus nos abençoe. Amém.